Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma reflexão na palavra. É o tema que eu estou trabalhando nas igrejas que eu pastoreio aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria de refletir com vocês também no meu canal sobre esse tema, né? À medida que eu for pregando nas igrejas, eu estarei também disponibilizando, gravando essa mensagem para o meu canal. Vou ler aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Somente o versículo 1 para fazermos aqui uma reflexão na palavra. O Evangelho de Deus é o que a gente vê nesse início a carta aos Romanos. Paulo apresentando que o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de Deus. Nos primeiros sermões, nas primeiras reflexões, nós queremos apresentar as características dessa carta, as características, né, o perfil do apóstolo Paulo quando ele explica o livro de Romanos para nós. Então, vamos lá, vamos caminhar aqui juntos, em nome de Jesus, e a gente vai perceber, no decorrer das reflexões, que realmente é um evangelho extraordinário, o evangelho que nós pregamos, o evangelho de Deus. E hoje nós falaremos exatamente, especificamente, sobre o evangelho de Deus. Romanos é uma carta prima, uma carta extraordinária, uma carta que muitos autores vão colocar até como a carta mais importante da Bíblia Sagrada, o livro mais importante, segundo algumas opiniões da Bíblia Sagrada, opiniões de alguns autores. Tamanha é a profundidade dessa carta, porque nela o apóstolo Paulo ele explica realmente o Evangelho. É em Romanos que o apóstolo Paulo explica o Evangelho. É em Romanos que o apóstolo se apresenta mesmo e demonstra ali que ele realmente é um teólogo extraordinário. Todos os cristãos deveriam ler Romanos. Se você nunca leu Romanos, seria interessante, seria importante você ler esse livro, você ler essa carta, porque ela é vital para a maturidade do cristão, para a maturidade do crente. Então, é um livro, é uma carta que hoje é Bíblia para nós, de um valor imenso. E nós queremos, nessas primeiras reflexões, fazer essa introdução. Estamos começando as reflexões. Então, na verdade, o vídeo de hoje é uma introdução à carta que nos acompanhará em alguns vídeos, em algumas reflexões que traremos aqui no canal. Então, essa introdução será importante para entendermos o que virá na sequência. Então, esse tipo de vídeo é para as pessoas que gostam mesmo da palavra expositiva. Senão não consegue assistir o vídeo, não consegue ver o vídeo. Eu estou bem consciente que é um vídeo que não atrai muitos seguidores, né? Mas você que gosta da palavra, você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de se aprofundar nas Escrituras, você que gosta de descobrir coisas novas, você que é apaixonado pela pregação expositiva, pela teologia, com certeza você vai
você vai acompanhar esse vídeo até o final. Com certeza. E com certeza também você já, se você gosta, né, da pregação expositiva, você gosta da teologia, você já ouviu, já leu muitas reflexões através de vários pastores. O diferencial aqui é que é uma reflexão no meu canal, através do pastor Francisco, né, analisando esse livro com toda humildade, simplicidade, né, o nosso jeitão de falar, nosso jeitão de transmitir o Evangelho, e que Deus nos abençoe com essa palavra. Então, primeira questão que a gente tem que entender é quem escreveu a carta aos Romanos. Essa resposta já foi dada, né? O escritor, quando a gente olha assim, de uma forma óbvia, a primeira coisa que vem na mente da gente para declinar quem foi o escritor, a gente vai dizer que foi Paulo, né? Segundo o próprio texto da carta diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, chamado, separado para o Evangelho. Então, de pronto, você vai dizer, é Paulo, o famoso apóstolo dos gentios, aquele que foi separado para pregar a mensagem, para levar o Evangelho para os gentios. Ele se apresenta aqui como servo, como servo. Eu acho isso muito interessante, porque não é qualquer um aqui que está se apresentando como servo. É o apóstolo Paulo. E ele se autodenomina, né, de servo. Claro que ele se identifica ali com o nome dele, Paulo, mas na sequência ele diz servo de Jesus Cristo. É um título especial, extraordinário. A gente percebe que esses grandes homens de Deus no Velho Testamento também gostavam de se apresentar como servo. Ou o próprio Deus os chamavam de servo. O exemplo de Moisés, o meu servo Moisés está morto, disse o Senhor ali em Josué. Também o próprio Josué foi identificado como servo. E aqui nesse texto, a palavra servo, que é do grego, é doulos. E essa palavra, ela é literalmente, não adianta a gente querer inventar aqui, porque ela literalmente, a tradução dela é de escravo. Então ele está dizendo aqui, Paulo, escravo de Jesus. Escravo de Jesus. Interessante ele colocar dessa forma. Talvez para o público grego, essa ideia de escravo, de humilde, não pegava bem para a sociedade. Já na visão dos hebreus, na visão hebraica, essa ideia do servo era algo valoroso, era algo importante para a cultura hebraica, era algo honroso. E Paulo se apresenta como servo, servo de Jesus, servo de Cristo, escravo de Jesus. É interessante a gente analisar a função ali do escravo, né? O escravo, ele obedece o seu senhor. Então, Paulo está dizendo, eu obedeço o meu senhor. O escravo, ele realmente não tem vontade própria, ele faz o que o seu senhor quer. E oxalá, como diz, né? Se todo homem de Deus, toda mulher de Deus fizesse verdadeiramente o que o Senhor diz, o que o Senhor manda, né? E o ideal é isso, é fazermos o que o nosso Senhor manda, nosso Deus, nosso Jesus. Então Paulo está dizendo, eu sou escravo de Jesus, sou servo de Jesus, eu faço o que Jesus manda, o que o meu Senhor manda. E porque o escravo não tem vontade própria, né? O escravo, ele é direcionado, ele é conduzido, ele é mandado pelo seu Senhor.
E ali na cultura também dos gregos, dos romanos principalmente, no contexto histórico, né, a gente sabe que existiam ali vários tipos de escravos. E existia ali a lei da escravatura que o senhor, dependendo do contexto, em algumas situações, depois de 7 anos, ele dava ali uma carta de liberdade para o escravo. E é conhecido também na história que alguns escravos, quando estavam à vontade com seu senhor, quando serviam o senhor por gratidão, quando gostavam do seu senhor, quando serviam um senhor que não os exploravam, esses escravos, mesmo depois da carta de liberdade, eles preferiam ficar com o senhor. Eles não iam embora e serviam por gratidão. Então é nessa linha aqui que eu entendo que o servo de Deus serve por gratidão. Nós servimos o Senhor não forçadamente, porque o nosso Senhor não é um Senhor carrasco. O nosso Senhor é um Senhor bom. O nosso Senhor é o Senhor Jesus. É misericordioso, é generoso, é o Todo-Poderoso. É algo extraordinário, é algo maravilhoso servir a Jesus. Então, assim como Paulo era servo de Jesus, que seja esse também o maior título que a gente almeja, deseja, o título de servo. Eu sou Francisco, servo de Jesus. Tenho um chamado, fui chamado para ser pastor, para ser líder da igreja, separado para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de Jesus. Coisa gloriosa, né? A outra observação ainda nessa apresentação de Paulo é que ao mesmo tempo que ele diz que é servo, ele vai dizer que é apóstolo. E apóstolo é um título, é um ministério ali na época do apóstolo Paulo, de alguém que tem autoridade. Então Paulo, ele se autodenomina como apóstolo de Cristo. O apóstolo, ali no contexto de Paulo, do início da igreja, era aquele que tinha sido uma testemunha ocular, que tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Nós sabemos que Paulo teve uma experiência com Jesus ali no caminho de Damasco. Ele foi chamado diretamente por Jesus, foi enviado para ser apóstolo dos gentios. Então o apóstolo Paulo, ele também demonstra isso na apresentação da carta. Ele é servo, mas ele também é apóstolo, ele tem autoridade para pregar o evangelho, ele tem autoridade como um desbravador, como um enviado de Deus para pregar a mensagem. Para onde ele ia com a autoridade de Jesus, com a autoridade do evangelho, com a autoridade de Deus, anunciar o evangelho. Ele foi separado para isso, foi escolhido para anunciar esse evangelho. Que coisa gloriosa, coisa extraordinária. Que seja assim o nosso sentimento com relação ao evangelho de Deus, com relação ao Senhor Jesus Cristo. Tem um nome, meu nome é Francisco, mas eu sou servo de Jesus e eu fui chamado para exercer algo no ministério. No meu caso, eu fui chamado para ser um pastor, para ser um líder na igreja, um líder espiritual. Então, eu tenho autoridade da parte de Deus para exercer o meu ministério. Eu fui separado para o evangelho, né? Fui separado para a missão de Deus, para cumprir a missão de Deus. Estou exercendo esse ministério há 24 anos como pastor para a glória de Deus. E você? Você já identificou o seu chamado, o seu ministério? Você já entendeu que você foi separado para uma missão? Você já percebeu que você está em missão, cumprindo a missão de Deus?
porque a missão é de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus, na mão do Senhor. É um negócio extraordinário você ter essa consciência, você saber quem você é na igreja de Deus, no reino de Deus. Que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe como instrumento nas mãos dele, um instrumento vivo, como um vaso de honra para transmitir a mensagem dele. E já concluindo aqui, ele vai dizer também que essa carta ela foi escrita por meio de um escriba profissional chamado Tércio. Romanos 16, 21. Então fica muito claro que Paulo não escreveu literalmente a carta. Alguns textos da carta, sim. Me parece que sim. Mas ele tinha ali como seu escritor, como seu auxiliar, seu secretário, Tércio. Paulo nunca tinha visitado essa igreja em Romanos e ele mandou essa carta com objetivos claros, como veremos nos próximos vídeos, ok? Caminhando aqui para o final desse primeiro vídeo, serão muitos vídeos, não teremos pressa. Estará ali essa lista no meu canal, essa lista de vídeos só sobre a carta de Romanos. E por hoje a gente conclui aqui. Em próximos vídeos continuarei ainda com a introdução. A introdução aos Romanos ela é longa, né? E hoje a gente viu aqui um pouco quem escreveu essa carta, como ele se apresentou, né? O auxiliar dele, o Tércio, e que ele ainda não conhecia essa igreja. E ele escreveu essa carta com objetivo, com propósito. Ele escreveu essa carta com estratégia. Essa carta, como diz essa linguagem, né, atual, ela foi intencional. Essa carta foi intencional. Deus usou Paulo para escrever uma carta aos romanos de uma forma intencional. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ao ter o contato com a igreja aos romanos. Ele tinha um plano. Deus colocou um plano. Ele queria alcançar algo através dessa comunicação, através dessa carta. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.